Essa é a Escola Militar de Brasília, galera. É, tá baixinho. Tá baixinho assim, mas mostra mais a estrutura da escola, tá? No outro vídeo tá mais alto. A professora falou até com vocês aqui das escolas militares, que são as melhores, né? Pois bem. Pessoal, como o vídeo está baixinho, ele fala que a escola militar, que são filhos de militares, alguns poucos filhos de civis podem participar da escola através de concurso. Acho que 10% e 20% das vagas, se não me engano. Ela é mantida pelo governo, como eu falei para vocês, tem uma ótima estrutura. Agora a gente vai passar para a precariedade das escolas e depois de novo. Um casebre de barro, caindo aos pedaços. Essa é a sala de aula para dezenas de crianças. Faz até medo de ficar aqui debaixo, cair o celular dentro. Aqui não há divisão por etapas de aprendizagem. Mesmo cursando séries diferentes, as crianças assistem juntas às aulas. É desse jeito que filhos e filhas de agricultores tentam vencer o analfabetismo nos confins de Arame, município a 500 quilômetros de São Luís. A Escola Municipal Nova Canaã tem 72 alunos numa cadeia. Quem não traz de casa tem que assistir às aulas assim, curvado, com o livro sobre as pernas. Em condições tão precárias, é preciso ter equilíbrio em cima de tijolos e pedaços de madeira para aprender a lição. O banco cai com o tempo atrás. Não quer tudo em falsa essa casa aqui toda manhã. Se der sede durante a aula, os estudantes têm que recorrer à solidariedade dos vizinhos. Não há um bebedouro no colégio. O constrangimento é ainda maior, porque também não há sanitários nem para as meninas. Não tem não. Não tem banheiro? Não. E como é que faz? Dentro de casa, da casa. Meninos e meninas. É. Tem jeito? Sem nenhum estímulo para estudar, a maioria aqui está fora da idade séria. Você tem projeto? Tem. Onde sério? Menino. Tem aluno que nem sabe em que série está. Qual é a série que você está fazendo? Há menos de um quilômetro funciona esta escola com 2 salas de aula, só que pertencem a outro município. Os pais evitam transferir os filhos com medo de perder o benefício do Bolsa Escola, que é repassado pelo município em que mora. Ele corre esse risco de perder esse Bolsa Escola. E, no interiorzinho desse aqui, muitos pais aqui, a renda que eles têm por mês é só isso. Material da escola, compra roupa para o menino, compra as coisas de casa, compra remédio quando adoece. Se as crianças forem lá... Aí corre o risco. Antes de dar play, deixa eu dar uma refrescada. Play. Obrigado. Tudo bem? Obrigado por você, Constância. Oi? Ora bem, vamos seguir em frente e quero saber como é que era. Deve estar perguntando, né, sobre 1834 ainda. O que eu fiz em 1834? Pois é, sabe o que aconteceu em 1834? Em 1834, muito que foi a Revolução de Escravatura, não? Ah, no todo o Império Britânico. Em todo o Império Britânico. Pois é. Ah, e o que mais?
Bem, 1804. Tem número. 1834? É, 1834. Sim, 1834. É. Aconteceu. Portugal, 1864. Não. Não! Eu morri! Mas eu não lembrava nada. Tchau. Sim, e deixa seu filho aqui, com a bomba na mão. Morreu e deixa o filho aqui, com a bomba na mão. Meu Pedrinho! É, Olha. pobre Pedrinho. Havia muitas guerras, ele poderia ser melhor do que eu. Ah, tá. Você deixa seu filho aqui, abandonou ele, tá. Enfim, em 1835, Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, revolta dos Marins. Mas parece que algo bom aconteceu. Em 1835, Colégio Normal de Niterói. E em 1837, Colégio Pedro II. Que beleza de colégio! Sabiam? Esse colégio enorme, que mais de 80 alunos numa sala. Colégio sem museu, uma enorme biblioteca. Colégio Dom Pedro II, meu filho. É, mas é a época dos regentes. Senta lá, tá? Nossa necessidade material. Pois bem, bem lembrado, Pedro II. Ele fez 14 anos de idade em 1840, Meu garoto. atingindo a maioridade e tornando-se imperador do Brasil. Estou falando de novo com 14 anos, maioridade, imperador do Brasil. Mas enfim, ainda mais, os jesuítas, em 1842, eles voltam com a criação dos colégios mantidos por esta ordem religiosa. O setor particular cresce e criam-se os liceus de artes e ofícios, datados por volta de 1856. Antes, em 1854, o decreto 1331-A, de 17 de fevereiro, reforma os ensinos primário e secundário, exigindo professores credenciados e a volta da fiscalização oficial. Inspetoria Geral de Instrução Primária e Secundária, certo? Certo. Lembrei. Isso mesmo. Muito bem. Muito bom, lembrei. Lembrou? No Rio Grande do Sul, a lei mandava recusar matrículas a escravos e a crianças negras, mesmo que livres. Né? Mas bem, nossa necessidade. Em 1872, com 10 milhões de habitantes e apenas 150 mil alunos matriculados em escolas primárias. Isso é lógico, essa tuberculose. Em 1874, é criada a Escola Politécnica. Eita, coisa boa! É Portugal, Brasil, por aí. Pois é, vamos prosseguir. Em 1878, as matrículas são avulsas, frequências livres aos exames vagos no externato do Colégio Pedro II. Em 1889, proclamação da República. Mas isso já é assunto para outra entrevista, né? Eu tô até com medo dessas entrevistas. Veremos agora a opinião de um professor acerca do que poderia ter sido feito na época do Império para melhorar o sistema educacional hoje.
ambiciosa. Essa das Unidas é a educação para a raça, mais a educação para o mundo. A educação para as esposas, muito mais do que para serem pessoas ativas na sociedade. Só que poderia ter ajudado muito a sociedade se as mulheres tivessem tido a possibilidade de um acesso mais justo. Um acesso mais justo da educação. Gerações brasileiras foram apontadas nesse sentido. As mulheres não receberem As motorias. essas mulheres. Pois bem, aqui se encerra a nossa entrevista e agora vamos fazer uma síntese do que se passou. Foi a nossa entrevista. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos Estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Muito bem. Nossa entrevista se encerra por aqui. Gostaria de agradecer a Vossa Majestade Imperial por ter disposto do seu tempo, ter concedido-nos essa entrevista. Está tarde. Tenho que ir. Tu queres subir também? Tudo bem. Fixe aí, sempre sou assim, mas... Verdade. Agora, verdade, tenho que ir, pois tenho que buscar o descanso eterno. Pois é, está na hora já. Mas olha, quero dar o endereço. Caso alguém queira falar comigo, estarei esperando-os. Todos vocês um dia vão para lá, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Mentira, cemitério. Pois é, não sei onde fica, eu fui lá buscar. Pois é, pode ir, eu tenho as coisas que ele está esperando. Ah, obrigado. Muito bem. Agradeço a audiência de todos e não percam a nossa próxima entrevista com o Marechal Deodoro da Fonseca. Ficamos por aqui. Então, gente, alguma pergunta para o grupo? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Algum comentário? Bom, né? Nenhuma pergunta? Volta. Eu gostei muito também, achei muito bacana. Eu acho que os dois grupos de hoje estão com uma veia artística danada, né? Obrigado. Qual é o seu curso? Filosofia. Pensei que você fosse dar... Não, filosofia isso. Professora, isso é mágico, copiar a gente. Muito bom. Tem que mudar muita coisa aí. Então, eu só queria fazer, não tenho assim, acréscimos a fazer, eu só queria chamar a atenção. Às vezes em concurso falam que a lei de 15 de outubro de 1827 é uma LDB. Não foi uma LDB, tá? A gente comemora o Dia dos Professores, como eles falaram nesse dia, por causa dessa lei. Na verdade, é uma primeira lei que tenta organizar o ensino
no nosso país. Como é uma lei que vai falar sobre onde deve ter escola, que tipo de ensino que tem que ter na escola. Então, na verdade, ela é uma lei de organização geral da educação. Como ela é uma lei de organização geral da educação, as pessoas tendem a confundi-la com uma LDB. Ela não foi LDB, tá? E aí eu queria passar para algumas heranças, e aí o grupo pode me ajudar nisso, o grupo que trabalhou hoje aqui. Assim, do meu ponto de vista, tem uma coisa, eu não sei se vocês entenderam bem, que aquela Constituição de 1834, ela foi escrita pelo Dom Pedro, né, pelo nosso príncipe regente, com um grupo de amigos, né? Então, desde a época do Império, a gente tem uma herança que é: os governantes acham que podem fazer as leis à revelia do povo. O que Dom Pedro faz? Ele simplesmente desconsidera, né, uma Assembleia Constituinte, e ele próprio, com um grupo de amigos, resolve escrever nossa primeira Constituição, que é a primeira Constituição, né, de 1834, ela é escrita por um grupinho de pessoas. Ela não foi escrita por uma Assembleia Constituinte, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. A outra coisa interessante, que é uma herança e vem da época do Império, é que não vale o que está escrito. A lei no Brasil, ela é feita para não ser seguida. Muito embora a lei fale em educação para meninas, por exemplo, para mulheres, né, é instituído o direito à educação às mulheres, a gente vai ver que em 1832 a gente tinha 168 colégios para meninos, 168 colégios para meninos e apenas 18 escolas para meninas, porque as escolas eram separadas. Meninos e meninas não sentavam igual vocês, se bem que aqui está meio assim dividido, né? Já perceberam que eles só sentam os meninos? Os meninos ficam separados na sala, perceberam? Você percebeu, Dom Pedro? Aqui é melhor. Então, desde a época do Império, a gente tem essa coisa de estar na lei, está escrito, mas não é seguido, né? Então, muito embora se tenha direito à educação, é a mesma coisa com a escola gratuita. Muito embora a lei diga que a escola é gratuita, se cobrava taxas escolares, né? E aí, o que é muito importante desse período, que é o ato de 1834, que diz respeito à transferência de responsabilidade. Essa é uma questão que ainda hoje está em discussão no nosso país. O que aconteceu em 1834? A lei prevê que é responsabilidade a União, o governo federal, o governo central na época, né? O governo central, o Império, era responsável pelo ensino superior e pelas escolas, as escolas da província do Rio de Janeiro. Só pelas escolas da província do Rio de Janeiro. As outras escolas eram responsabilidade das províncias. E ainda hoje há essa divisão, essa transferência de responsabilidade, que nesse momento está em discussão no Senado e no nosso Congresso, né? Que é a transferência para estados e municípios da responsabilidade da fatia mais pesada da educação. Então veja só, ainda hoje a União é responsável pelo ensino superior. O único colégio de ensino fundamental, que é só de ensino fundamental e médio, que é de responsabilidade do governo federal, é o Colégio Pedro II. Por quê? Existe nas universidades federais colégios de aplicação, mas esses colégios de aplicação das federais, aqui em Brasília a UNB não tem, mas tem várias federais que têm colégios de aplicação. Esses colégios, eles são vinculados à Universidade Federal, por isso eles são cuidados da União, mas isso é uma pequena parcela, porque o ensino médio é de responsabilidade prioritária dos estados, e o ensino fundamental, que é a parte mais pesada, a parte que demanda mais responsabilidade, mais recursos, é o ensino fundamental, está a cargo prioritariamente do município. E esse é um grande problema do nosso país. Alguns estados
Alguns municípios, desculpa, aqui muito pertinho da gente, por exemplo, Águas Lindas, não consegue pagar seus professores em dia. Por quê? Porque não tem recurso, não arrecada. Então, o ensino fundamental, que é mais pesado, está a cargo do município. O que hoje alguns setores mais progressistas da sociedade defendem? Defende que União, Estado e município deveriam dividir igualitariamente as responsabilidades. Mas desde a época do Império que há essa transferência de responsabilidade, né? Nós vamos ver quando estudarmos a Constituição que hoje a União, a responsabilidade da União, né, do governo federal, é com a educação superior. Muito embora haja na lei um mecanismo que diz que essa manutenção da educação ela é feita em parceria. Mas o que isso significa? Significa que a União transfere recursos, por exemplo, para alguns estados e municípios para poder pagar professor. Nesse caso que mostrou aqui as escolas do Piauí, né? Nesse caso aqui da escola do Piauí, a gente vai ver quando vê financiamento da educação, que é esse município que mantém essa escola, que não tem nem privada para os meninos. Eu estou falando privada, é aquela privada mesmo com buraco, né? Com a fossa embaixo do buraco, né? Não, esse município que não tem escola tem 50 milhões à disposição dele para a construção de escola. Esse mesmo município que foi feita essa denúncia tem dinheiro para gastar com reforma. Então, o que acontece com a educação desse país? Por que o município que tem 50 milhões para construir e reformar a escola mantém uma escola daquele jeito? E isso vem se arrastando da época do Império, né? Da gente pensar que não há educação para todo mundo, não há educação de qualidade. Qual é a regulação política, professor, no caso dessa escola que eu mostrava aí? Pelo seu testado, se eles fossem para a cidade que tivesse educação para eles, teriam o Bolsa Família. Isso não é manipulação que os governantes impõem? Isso é um dos grandes problemas do Bolsa Família. Às vezes tem uma escola, é um problema de transferência. Quando a gente fala do problema da transferência de responsabilidade, diz respeito a isso. Porque aqui no Distrito Federal, quando a gente for falar de financiamento, a gente vai falar, por exemplo, do financiamento da educação no Distrito Federal, que ainda hoje é feito pela União. Olha só, lembram que eu falei que lá no Império, a União, o governo central, né, o Império, cuidava da educação no Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro e da educação superior. Ainda hoje é assim, ó. O governo federal cuida da educação superior e da educação de Brasília. A educação de Brasília ela é mantida pelo governo federal. Só que o Distrito Federal ele recebe as transferências de impostos como estado e como município. E aí, essa segunda-feira passou uma reportagem muito interessante do CQC, né, sobre essas escolas do Piauí. E na sequência da reportagem, aqui a gente viu só um pedacinho, na sequência da reportagem mostra, por exemplo, que esse município tem recursos. Agora, o que acontece? O que acontece que mesmo tendo recursos, esses municípios não conseguem investir esse recurso na educação. Né? São coisas para a gente parar e pensar. Tá? Tudo bem? Eu vou fazer chamada oral. Os dois grupos hoje estão de parabéns. Alguém quer fazer algum comentário para os dois grupos? Gostei demais da apresentação da moça do primeiro horário. Cadê ela? Foi embora? Da nossa poetisa Luciana, né? E gostei demais da apresentação de vocês dois.